gostaria de ser breve e dizer o seguinte. Eu nasci em Tumiritinga, mas fui registrado em Governador Valadares no ano de 57. E cresci aqui, eu lembro poucas cenas da minha infância, mas uma delas em 64, o meu pai comprando, estocando leite em pó, com medo da revolução que ia acontecer aqui, que ia fechar o supermercado e tudo. Então, aquela imagem da minha infância, da minha adolescência, foi aquilo que o Jardel falou. Nós crescemos aqui completamente desligados do que acontecia no Brasil, do que acontecia nesse regime militar que mandou nesse país por 21 anos. Nós éramos jovens lutando por conhecimento, lutando por entender o que estava acontecendo, mas éramos completamente ignorantes, porque não passava nada na televisão, o jornal não falava nada. Bom, na década de 70, quando eu fui estudar em Belo Horizonte, 74 para 75, então já são esses anos todos que eu não moro mais em Valadares, eu vi a primeira, no encontro lá, a música do Geraldo Vandré, para não dizer que falei de flores, nunca tinha ouvido falar aquela música, então foi uma emoção. E depois, no início do PT, eu tive a oportunidade de conhecer o Chicão, né, que foi um líder, né, importante na história de Valadares. Cresci com essa imagem que era um líder comunista e quando teve a anistia política, no encontro lá eu resgatei essa história. Então eu gostaria de homenagear aqui a todos aqueles jovens que na década de 60 pegaram em armas para lutar contra o regime e deram suas vidas pelo regime. Todos aqueles jovens que foram presos políticos. E um desses jovens estava no segundo período de medicina na UFMG, quando ia no ônibus para o Rio de Janeiro, no encontro, e foi apanhado no meio do caminho em Juiz de Fora e passou 11 anos preso, como preso político, o Gilney. E foi ele que me filiou no PT, que me apresentou ao PT na Faculdade de Farmácia da UFMG quando eu era acadêmico. E através dele, eu, no final do ano de 79, no começo dos anos 80, comecei a entrar no PT já como secretário de organização do PT em Belo Horizonte. Eu fui da primeira comissão de organização do PT em Belo Horizonte. E logo em seguida, nós aqui em Valadares, como eu era de Valadares, né, e amigo desse pessoal, conhecia esse grande revolucionário Jardel. Eu lembro que nós fizemos uma viagem, o Aruf participou dessa viagem, nós viemos pichando a estrada de Belo Horizonte até aqui em Valadares de madrugada para poder anunciar a primeira vinda do Lula. E fizemos parte daquela comitiva, e hoje é um dia histórico para mim, porque ver o Lula hoje como, né, um grande presidente que ele está aqui em Valadares. A gente veio a primeira vez, né, que o Lula esteve aqui em Valadares no primeiro comício. Ele terminou o comício e foi tomar um suco de maracujá na casa da minha mãe e ligar para a Marisa. Então, era aquela época histórica do PT. Hoje o Lula veio como presidente, a entidade, presidência da República, a gente não consegue nem chegar perto dele. Mas tenho orgulho de ver que o Brasil, né, está sendo uma nação de exemplo para o mundo, né, a liderança, e hoje o Lula é um dos maiores estadistas vivos, né, e está sendo homenageado pela ONU por isso. Então eu agradeço muito esse convite, é um momento de muita emoção. Eu moro há 25 anos em Uberlândia e sou professor da universidade esse tempo todo, e hoje eu estou deixando aqui um material de divulgação aí do trabalho que nós estamos fazendo na universidade lá, com as plantas medicinais. E lembro do Zé Reis também, como um grande exemplar da cultura e das plantas medicinais, dos fitoterápicos. Nós hoje trabalhamos lá com a implantação dessa política nacional e me coloco à disposição da cidade para trazer essa experiência que a gente está desenvolvendo desde 2001 em Uberlândia, para poder implantar no município e na região, né, isso que o governo agora reconhece como prioridade. Eu recebi um e-mail hoje, está sendo criada a Fitobras, como foi criada a Petrobras, o governo do Ministério da Saúde, a Farmanguinhos, cria-se agora a Fitobras, uma política de governo para resgatar o grande patrimônio
país, que é a nossa biodiversidade. Nós temos a maior riqueza do planeta, que é essa grande diversidade de plantas e de animais. Eu fico vendo, eu vi um vídeo aí, os pioneiros, que o Aruf participa aí, contando a história da fundação de Valadares, desde a época do século XVIII, século XIX. E fico pensando, por que não existe aqui nessa região um pouco daquela Mata Atlântica que existia aqui? Então é importante que ainda a gente lembre que aqui nós vivemos numa área de Mata Atlântica. Eu, quando fui a Uberlândia a primeira vez e viajava nos primeiros anos da década de 80, eu vi o cerrado sendo queimado, né, porque era fronteira agrícola. Hoje não existe mais cerrado na região do Triângulo Mineiro, só resquícios desse cerrado. E nós temos que lutar para preservar o que existe de meio ambiente, ainda em cada pedacinho desse país, porque hoje nós estamos vendo a importância que é o meio ambiente, né? O planeta está sofrendo essas alterações climáticas todas, então urge a necessidade disso, e nós podemos salvar vidas, salvar doenças que ainda não, com medicamentos que ainda não são conhecidos e que estão presentes e escondidos nessas plantas. Então hoje eu dedico a minha vida, o laboratório que eu coordeno, dentro do programa de pós-graduação em genética e bioquímica e a atividade de extensão, a esse trabalho com as plantas medicinais, e me coloco à disposição aí para contribuir como valadarense ainda nesse trabalho. Muito obrigado a todos e parabéns ao PT e a todos os militantes do PT.